No vídeo de hoje, da nossa aula de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, nós vamos estudar um pouco sobre os algoritmos de busca. Esse aqui é o roteiro da nossa aula de hoje, tá? Após uma introdução e objetivos, a gente vai ver a pesquisa sequencial e, em seguida, a pesquisa binária. Então vamos lá. Vamos começar essa aula fazendo uma citação aqui do livro do Sedgwick e Wayne, tá? Que diz que sem os algoritmos de busca, o desenvolvimento da infraestrutura computacional que gozamos no mundo moderno não teria sido possível. Tá? E realmente a busca é uma das funções mais importantes, principalmente se tratando de banco de dados. Tá? E o principal caso de sucesso aí que a gente tem de algoritmo de busca é o Google, né? Que lançou uma ferramenta que hoje é utilizada por todo mundo, né? Praticamente todo mundo que tem acesso a um computador ou a um celular. E a busca, ela visa encontrar um registro a partir de uma chave, né? Essa chave a gente vai utilizar para buscar um registro num banco de dados ou em qualquer outra estrutura de dados. Nesse contexto, então, a gente vai utilizar o termo tabela de símbolos, tá? Ou que é chamado também de dicionário. Então, essa tabela de símbolos, ela é um tipo abstrato de dados, né? Tabela de símbolos ou dicionário, que é formado por registros, tá? E cada registro ele vai armazenar o valor, né? Ou seja, uma informação e uma chave que vai ser utilizada para a busca. Por exemplo, como chave, a gente poderia utilizar o CPF de uma pessoa, tá? E como valor, a gente poderia utilizar, né? Armazenar o nome, né? A data de nascimento e o endereço de uma pessoa. A natureza do valor e da chave vão depender de cada aplicação, né? Os valores armazenados vão se alterar de acordo com a aplicação que a gente vai estar trabalhando. Ou mesmo a chave também, né? E essa tabela de símbolos, ela é independente de como ela é implementada, né? Ela deve disponibilizar algum conjunto de funções aqui. Esse conjunto de funções são as funções inserir, buscar e remover registros. Tá? Mais uma citação aqui, né, do livro do Ziviani, que diz que a escolha do método de pesquisa mais adequado depende principalmente da quantidade de dados e da quantidade de operações. Então a gente vai ver aqui alguns métodos de pesquisa. A gente vai ter diversas estruturas de dados que vão visar implementar essa tabela de símbolos, né, ou dicionário. Por quê? Porque o objetivo final dessas estruturas de dados é facilitar a busca, tá? Então tornar a busca mais eficiente. Então a gente tem o mais simples, né, que todo mundo já conhece quando aprende a programar, são os vetores, tá? A gente tem também as listas encadeadas que usam alocação dinâmica, tá? A gente vai ver em algumas aulas aí mais para frente. E a gente tem também árvores, tá? Árvore binária, árvore AVL e a árvore rubro-negra, tá? São estruturas de dados mais avançadas que a gente vai ver numa outra disciplina. E tem também as tabelas hash, tá? Que são bem importantes também para facilitar a busca. E a estrutura de dados utilizada vai definir o método de busca que é possível. A gente não pode aplicar qualquer busca, tá? Independente da estrutura de dados. Então, cada estrutura de dados vai ter um método de busca, tá? Específico. Nessa aula de hoje a gente tem dois objetivos, né? Que são estudar o método de busca sequencial e o método de busca binário. Tá? E isso a gente vai ver por meio de exemplos. A gente vai fazer a execução desses algoritmos por meio de exemplos e a gente vai também fazer uma análise desses algoritmos. A pesquisa sequencial é a mais simples de todas, tá? E é chamada também de pesquisa exaustiva. Tá? É um método de pesquisa mais simples, utilizado quando os dados estão desordenados. Quando seus dados estão desordenados, não tem outra opção. Você vai ter que usar a busca sequencial, tá? Que é o seguinte, né? É você analisar registro a registro, do primeiro até o último, para ver se um deles é a sua chave desejada, tá? E a forma de implementação mais simples é utilizando um vetor, ou você também pode utilizar uma lista encadeada, utilizando a alocação dinâmica. Então aqui a gente tem uma descrição visual, né, de como que é a busca sequencial ou busca exaustiva. Tá? Vai analisando elemento a elemento do seu vetor.
Para facilitar ainda mais a nossa vida, aqui tem o algoritmo da busca sequencial, né? Ou busca exaustiva. Então, considerando que a gente tem um vetor, né, que vai da posição 0 até a posição n-1, ou seja, um vetor de tamanho n. Tá? E a gente está procurando a chave de busca aqui, que eu estou chamando de x. A gente vai retornar nesse algoritmo, né, se o elemento x existe no vetor, então a gente vai retornar a posição i, a iésima posição. Se ele não existir, a gente retorna -1. Tá? Então, muito simples, o que ele faz? Ele vai percorrer o vetor da posição 0 até a posição n-1, né? Porque a posição n a gente já extrapola o limite do vetor, e a gente vai testar cada posição, elemento na posição i, com a chave que a gente está buscando. Se encontrou essa chave, a gente vai retornar o valor de i. E se não encontrou, o que vai acontecer? Ele vai sair desse laço de repetição. Quando ele sair desse laço de repetição, significa que ele não encontrou. Aí a gente retorna -1. E uma dúvida aqui, né? E se as chaves estiverem ordenadas? Será que a gente consegue melhorar um pouco esse algoritmo? Sim, é possível. Por quê? Aí a gente não vai precisar mais comparar com todos os elementos do vetor. Quando a gente encontrar um elemento que seja maior que a chave que a gente está buscando, aí a gente encerra a busca. E é isso que está sendo feito nesse pseudocódigo, que é a busca sequencial, mas considerando que o nosso vetor está ordenado. Então, nesse caso, é a mesma coisa que o anterior. A única diferença é que a gente tem uma condição extra aqui, tá? Então, ele verifica se o elemento na posição i do nosso vetor se é maior que a chave que a gente está buscando. Se for maior, como o nosso vetor está ordenado, então significa que a gente não encontrou o elemento. Então, aí ele vai retornar -1. Tá? E a mesma coisa quando ele sair desse laço de repetição para. Né? Se ele sair do laço de repetição, significa também que não encontrou. Aí retorna -1. Agora, fazendo uma análise da busca sequencial, né, em análise assintótica, em função da ordem de crescimento no número de operações. No melhor caso, o que vai acontecer? Na busca sequencial, o melhor caso vai ser quando o elemento que a gente está buscando está na primeira posição. Ou seja, em um teste, a gente encontra o elemento. Então, nesse caso, o melhor caso é O de 1. Tá? Um número constante. No pior caso, o que vai acontecer? A gente vai ter que verificar todo o vetor e o elemento que a gente está buscando vai estar na última posição do vetor. Ou mesmo não vai existir no vetor. Aí a gente vai ter que verificar todo o vetor. Né? Mas aí, se considerar que o vetor está ordenado, né, usando aquele último algoritmo, aí vai mudar um pouquinho. Né? Mas, no caso médio, o que vai acontecer? Aí a gente pega e soma, né, os dois. O melhor caso, a gente vai ter 0, vai ter uma operação, mais o pior caso, que vai ter n operações. Então, soma n mais 1 e divide por 2. E, fazendo análise assintótica, vira O de n. Tá? Vantagens da pesquisa sequencial. A codificação é simples. Então, a melhora, né, se os dados com maior frequência, se a gente mover eles para o início, a gente poderia fazer isso, né, que consequentemente você os dados buscados com maior frequência, você vai encontrar eles de forma mais eficiente, né, mais rápida. Os dados podem estar desordenados, que não tem problema, né? Então, o fato dos dados estarem desordenados já facilita a inserção. Você pode inserir em qualquer posição. E a desvantagem é que ele é ineficiente quando a gente tem muitos dados, uma grande quantidade. Tá? E qual que é a solução? A solução é a gente utilizar a pesquisa binária, a busca binária. Nessa pesquisa, ela é muito mais eficiente, mas em compensação é obrigatório que os registros, né, os dados do nosso vetor, as chaves, estejam ordenadas. Então, nesse caso, olha só o que vai acontecer. O algoritmo é muito simples. Tá? A gente vai pegar e comparar a chave que a gente está buscando com um elemento que está no meio do vetor. Aí, o que acontece? A gente testa. Se a chave for menor que o elemento que está no meio, aí a gente vai procurar na metade da esquerda. Se a chave que a gente está buscando é maior que o elemento do meio, aí a gente vai buscar nos elementos, né, na
metade da direita do nosso vetor. E se a chave for igual, significa que a gente encontrou, tá? E esse processo vai ser repetido até que ou a gente encontre a chave ou que reste só um elemento no vetor, né? Aí não significa que a gente não encontrou. E a busca binária, né, ou pesquisa binária, possui esse nome porque a cada iteração a gente vai dividindo o vetor no meio, né, em duas porções, por isso busca binária. E a desvantagem é que a gente só pode implementar essa pesquisa utilizando vetores, tá? Então olha só, aqui a gente tem uma imagem explicando para a gente. No início a gente tem o vetor completo, aí pega, compara com o elemento que está no meio, né? Nesse caso aqui, o elemento, a chave que a gente está buscando, é maior que o elemento do meio. Então ele olhou na parte da direita do nosso vetor, né? Aí compara com o elemento que está no meio aqui. O que vai acontecer? Nesse caso, a chave é menor que o elemento do meio. Então ele vai procurar na metade da esquerda do vetor. Tá? E vai fazer isso sequencialmente, repetidamente, até encontrar ou não encontrar, né? Como que fica o pseudocódigo desse algoritmo? Tá? Esse algoritmo a gente tem duas versões. Tem uma versão iterativa e uma versão recursiva. Vamos entender aqui a versão iterativa. Então ele vai receber como entrada um vetor, V, a chave de busca que a gente está procurando e os índices, que é onde inicia o nosso vetor e onde termina, que eu estou chamando aqui de I e F. Tá? E ele vai retornar a posição, tá? O índice, que eu estou chamando de M, da posição de X, tá? Se existir, se X existir no vetor. Se não, ele vai informar que o elemento X não existe no vetor. E olha só o que ele vai fazer. A gente vai utilizar aqui uma variável sentinela chamada encontrado, tá? Que vai vigiar, né, se a gente encontrou ou não a chave do nosso vetor. E na linha 3, olha só o que é feito. A gente vai ter um laço de repetição, que enquanto o I for menor ou igual a F, né, end e o nosso elemento não foi encontrado, enquanto essas duas condições foram satisfeitas, a gente vai repetir todo esse processo. Por quê? Quando o meu início e o fim forem iguais, significa que eu só tenho um elemento no meu vetor. Aí significa que eu não encontrei. Tá? E se a minha variável sentinela recebeu o valor encontrado igual a verdadeiro, aí não faz mais sentido continuar nesse laço de repetição. Aí ele tem que sair. Tá? Então, essas duas condições têm que ser verdadeiras para ele continuar nesse laço. E o que vai acontecer? Na linha 4, calcula o meio do vetor e compara, né, aqui na linha 5, se o elemento, a chave que a gente está buscando, se é igual ao elemento que está no meio do vetor. Se for igual, então a gente seta a variável sentinela aqui como true. Tá? E caso contrário, aí eu testo aquelas outras opções. Se a chave que eu estou buscando é menor que o vetor, aí eu vou ter que procurar no vetor da esquerda, né? Procurar no vetor da esquerda significa que o fim do meu vetor vai ser o meio, né? O meio menos 1. Não preciso mais comparar com o elemento, incluir o meio. Tá? Então vai ser o meio menos 1. Agora, se o elemento X, a chave que eu estou buscando, é maior que o elemento que está no meio, significa que eu tenho que buscar na parte direita do vetor. E buscar na parte direita é mudar aqui o valor da variável I, que é o início do meu vetor, que vai receber o meio mais 1. Tá? E quando ele sair desse laço de repetição, aí que eu tenho que verificar se a variável sentinela for igual a true, significa que encontrou. Aí eu retorno o valor do meio, né, do índice. Caso contrário, eu informo aqui que o elemento não foi encontrado. Tá? A versão recursiva ela é muito mais elegante, mais fácil de entender. Tá? Então olha só, vamos ver aqui o código. A ideia é a mesma, a gente vai fazer a busca binária, vai receber um vetor, a chave que a gente está buscando e os índices, o início e o fim do meu vetor. E a gente vai retornar, né, o índice e, se a gente encontrar o elemento no vetor, ou vai informar, né, que o elemento não existe no vetor. E olha só que simplicidade. A gente testa, se o I for igual a F, né, se o início for igual ao fim, significa que eu só tenho um elemento no vetor.
Aí o que eu tenho que testar? Se o elemento que eu estou buscando é igual, né? O elemento, a chave que eu estou buscando, se é igual ao elemento desse vetor. Se for igual, beleza, encontrei, então eu retorno i. Se não for igual e o vetor só tem um elemento, não tem mais o que fazer. Então eu tenho que informar que o elemento não foi encontrado. Agora, né, se o meu vetor tem mais que um elemento, aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meio, né, e em seguida eu vou fazer aquelas duas comparações. Se a chave que eu estou buscando é menor que o elemento do meio, então eu vou chamar novamente, né, invocar a busca binária passando o vetor, a chave x e o índice, o início, né, do meu vetor, tudo igual. Agora, o final, o que vai acontecer? O final vai ser, como eu estou procurando na metade da esquerda do meu vetor, né, a chave x é menor que o meio, então o final vai ser igual ao meio menos 1. E se o meu elemento for maior, a chave, né, for maior que o elemento no meio do vetor, aí o que acontece? Eu tenho que procurar na parte da direita, né, no vetor da direita. E buscar no vetor da direita significa passar o vetor v, a chave x, e o início vai ser igual ao meio, que aí eu vou estar buscando na parte da direita do vetor. E o fim continua o mesmo. Tá? Então esse é o pseudocódigo da busca binária versão recursiva. Agora vamos ver aqui um exemplo de execução desse algoritmo. Para procurar, por exemplo, o registro com chave 34. Tá? O que vai acontecer? O primeiro passo é, no primeiro laço de repetição, ele vai pegar e comparar o meio do vetor, né? O meio aqui, digamos que dê 21, né? Vai dar o elemento na posição, o meio aqui vai ser o elemento com chave 21, aí eu vou comparar. 34 é igual a 21? Não. 34 é menor que 21? Também não. 34 é maior que 21, então ele vai procurar na metade da direita. Né? Aí no próximo passo, o que eu faço? Calculo o meio, vai dar o elemento 77, aí eu comparo 34 com 77. O 34 é menor que 77, né? Então eu tenho que buscar nesse vetor de duas posições. Aí o que vai acontecer? Calculo o meio, né? Quando eu calcular o meio já vai dar exatamente no elemento com chave igual a 34. Aí significa que eu encontrei, tá? Nessa versão, olha só o que acontece. A gente vai ter, analisando os dois algoritmos, tá? A versão iterativa e a versão recursiva. Então o que vai acontecer? Na versão iterativa, no melhor caso é quando a gente testa o elemento que está no meio do vetor, na primeira iteração, e a gente acerta. Ou seja, a gente encontra o elemento, a chave, né? Então nesse caso, é um número de passos constante, O de 1, no melhor caso. No pior caso, vamos analisar o pior caso. O que vai acontecer? Nesse algoritmo, a gente vai ter um número de casos igual a log de n. Tá? Porque, como a gente está dividindo o vetor sempre por 2, a altura dessa nossa árvore de recursão vai ser igual a log de n. Tá? Então, esse é no pior caso. E no caso médio, fica log de n mais 1 dividido por 2, tá? No caso médio. Que, pensando na análise assintótica, é O log de n. Tá? Agora, para calcular da versão recursiva, é até mais simples. A cada nível é a mesma coisa, na verdade, né? Analisando a árvore de recursão, igual do algoritmo merge sort, né? Que a gente viu. O que vai acontecer? O tamanho da entrada ele é sempre dividido por 2 e a gente utiliza uma fórmula de recorrência aqui, fechada, tá? Que vai ser igual a T de n igual a T de n dividido por 2, porque a gente está dividindo o vetor por 2, né? Mais o número de comparação. Essa fórmula a gente consegue, a gente acha ela quando vocês estiverem estudando a análise assintótica mais profundamente. E lá vocês vão ver que tem um método mestre que dá essa fórmula fechada para a gente. Tá? E esse aqui é o caso 2, tá? Do método mestre. E nesse caso a solução é θ de log de n. Tá? Que no caso, no final das contas, é a mesma coisa aqui.
Vantagens da busca binária. É muito mais rápido em comparação com a busca sequencial. Tá? A versão recursiva ela é bem elegante, a implementação, e simples também. Né? E caso o registro não seja encontrado, já fornece a posição em que a gente pode inserir esse elemento, porque a gente vai ter a posição de acordo com a ordenação dos dados. Né? A gente não pode inserir os dados em qualquer posição. A gente tem que inserir exatamente naquela posição. A desvantagem, a gente não pode aplicar esse algoritmo utilizando uma lista encadeada. A gente só consegue aplicar esse algoritmo utilizando um vetor. E, além disso, os dados têm que estar ordenados, né? E tem um custo de ordenação, que a gente viu nas aulas anteriores, que os melhores algoritmos aí vão ter um custo O de n log de n. Tá? O quicksort, né? O merge sort, acho que o heap sort não, o heap sort varia um pouquinho, né? Shell sort. Aqui a gente tem as referências bibliográficas dessa aula. Tem a página do professor Feofilof, tá? Que é muito interessante. Tem o link aqui lá do IME. Tem o livro do meu orientador, Sanderson Oliveira, Algoritmos e seus Fundamentos, que eu utilizei para fazer alguns pseudocódigos. Tem o livro do Sedgwick e Wayne, né? Que eu fiz algumas citações, e do Ziviani também, que é muito bom. Tá? Então, a gente finaliza por aqui essa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.